Olá, Corsetorianos, tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel Erdi, pra quem não me conhece, e hoje eu quero começar aqui no canal um formato um pouquinho diferente dessas análises que eu tenho feito. Eu quero fazer uma análise mais humana, sabe? Eu quero falar com vocês como se eu estivesse falando com qualquer amigo meu. E hoje eu quero falar sobre um filme que ainda não lançou aqui no Brasil, mas já saiu lá na Netflix dos Estados Unidos, que é o filme O Ritual. Ele chega aqui no Brasil no dia 17 de maio e é um filme de terror. Não é suspense, então não se preocupe que não vai ter aqueles jump scare, sabe? Que do nada vai te dar um pá com a música, você vai quase morrer do coração, são coisas que eu odeio. Eu odeio jump scare. À noite, quando você for dormir, aí é outra história. Mas na hora do filme você não vai ter nenhum ataque cardíaco, tudo bem? A história do filme em si não é tão inovadora, mas é uma história interessante que dá uma dramaticidade para os personagens que estão ali. Uma coisa muito comum que acontece em filmes de terror são os atores não atuarem muito bem. Isso não é realidade para esse filme. Os atores são muito bons e o drama que você assiste são como se fossem personagens reais. Então isso já é um ponto positivo. A história em si é a história de um grupo de amigos que fazem uma viagem meio que pra homenagear um amigo deles que morreu. Pode ficar despreocupado que eu não vou contar nenhum spoiler sobre a história do filme em si, isso daqui tá no trailer. O Luke e o Robert estavam dentro de uma mercearia, de uma loja de conveniência, e aí começa a acontecer um assalto. Só que o Luke vai e se esconde atrás de uma prateleira no momento em que o Robert começa a brigar meio que com o assaltante, aí o assaltante meio que dá um troço na cara dele e o Robert morre. Então esse amigo deles morreu e aí eles fazem essa viagem como uma homenagem pra eles. Meio que como subtexto nessa viagem, mas de forma bem direta, porque às vezes é até dito em diálogos, é que alguns dos amigos não perdoam muito bem o Luke por ter se escondido na hora desse assalto, como se ele pudesse ter feito alguma coisa. Essa dor, esse remorso e essa dúvida que o Luke tem dentro dele mesmo, de será que eu poderia ter feito alguma coisa, é um ponto principal nesse filme, porque eu sinto que esse filme é uma mistura de terror de monstro com terror psicológico dentro da cabeça do cara. A história realmente só vai acontecer quando eles estão no alto de uma montanhazinha lá, fazendo a viagem dele, eu acho que eles estão na Suécia, alguma coisa assim, e o Dom, que é um dos amigos, machuca o pé, ele torce o tornozelo. E aí ele não aguentaria continuar a caminhada. A caminhada para eles chegarem lá no final, lá no camping, lá onde eles estão, seriam 14 horas de caminhada. Então eles falam, a gente vai precisar ir por um caminho mais rápido. E qual que é o caminho mais rápido, obviamente? É pela floresta. Como sempre, em todos os filmes de terror, o que acontece é dentro de uma floresta. Se eles entram na floresta e várias coisas estranhas começam a acontecer, eles começam a ver alguns sinais marcados nas árvores como se fossem coisas de rituais, olha o nome do filme aí. E o filme, eu tenho que dizer que ele é um pouco gore, sabe? Quando que mostra as tripas, mostra o sangue, mostra todas as coisas. Não é semelhante àquele filme Lobisomem, vocês lembram quando lançou? Nossa Deus, aquele filme me traumatizou, porque tinha pedaços de corpo pra todo lado. Mas esse filme também é bem pesadinho, do nível pessoas penduradas na árvore com as partes de dentro do lado de fora. Vamos pôr dessa forma. Falando sobre os quesitos técnicos, porque eu não quero falar mais nada pra não dar muito spoiler, mas a direção tá muito bonita. Tem momentos que eles têm uns takes, que eles mostram as paisagens, que eu sinto assim, nossa, isso daí é um filme de terror? Porque o filme de terror normalmente fica muito preso nos personagens, eu não sei se vocês já notaram isso. Mas esse filme não, às vezes a câmera tá bem distante, a gente vê umas paisagens, principalmente porque tá num lugar bonito, tem montanhas e tudo mais, ou até a vista da floresta de cima. Eu sei que os takes me agradaram bastante. E juntamente dos takes, a fotografia tá, nossa, eu gostei realmente. Tá aquela fotografia de filme de terror, que a gente esperaria encontrar, que é a fotografia escura, desaturada, mas nos momentos em que tem fogo e tudo mais, aquela coisa você sente realmente a diferença do frio pro calor daquele lugar. Foi uma fotografia muito bem planejada, então pra mim também já é um ponto positivo aí. A questão da arte, gente, eu vou falar pra vocês, é difícil quem faz filme de terror fazer um monstro que seja bom, que seja bem feito. Guilherme Del Toro tá aí fazendo os monstros que a gente mais conhece. E o próprio Guilherme Del Toro elogiou o monstro, falando que foi um amigo dele que fez, e realmente, o monstro dessa história, que eu não vou falar nada sobre, porque o interessante dessa história é você entender o que é aquele monstro, mas o monstro dessa história eu gostei pra caramba, achei muito bem caracterizado. Os efeitos especiais em geral dessa história, desse filme, também estão muito bons. Se a iluminação mudou um pouco é porque eu tive que dar uma pausa no vídeo, mas agora vamos terminar esse vídeo de vez. Agora que eu vou falar sobre a parte do roteiro, provavelmente vai ter um pouco de spoiler. Se você não quiser spoiler, eu vou deixar aqui na hora da edição qual a minutagem que você vai pular no vídeo pra frente pra você não ouvir nada disso, ok? Então vamos lá. Durante o filme inteiro, em todos os momentos meio surreais em que ele tá tendo meio que uma viagem lá que a gente não sabe se é real, se ele tá alucinando, não sei o que, são coisas relacionadas com o dia da morte do Robert.
E aí tudo se desenvolve até chegar naquela vila. Tem uma vila lá de pessoas super esquisitas que não falam a língua dele, mas que a gente, depois de um tempo que uma mulher explica, são pessoas imortais que adoram aquele monstro, que na verdade seria um deus pra ele. E aquele deus concede a eles vida eterna. Uma das mulheres lá daquela vila fala pro Luke que a dor dele é muito grande e o Deus aceita ele como um fiel. Se ele aceitar, ele também será um imortal. Só que o Luke não quer nada disso, tem uma cena super louca dele escapando, ele encontra os primeiros fiéis daquele Deus que estão tipo super múmias ressecadas e ainda com vida, porque eles não conseguem morrer, mas eles estão lá, tipo numa salinha, mas ele põe fogo em tudo, ele escapa, ele começa a correr e nas cenas finais, lá do clímax, o monstro começa a perseguir ele pela floresta. A gente tem uma mistura do dia em que o Robert morreu com essa floresta, tudo misturado, até o momento em que o monstro pega o Luke e o Luke que se coloca de joelho como se ele fosse realmente aceitar aquela coisa toda. Só que era tudo uma fachada, o Luke pega um machado e pá no monstro e sai correndo e ele sai da floresta. E no momento em que ele sai da floresta é meio que uma alegoria para ele superou o medo dele. Até porque o monstro não pode sair da floresta e o monstro fica olhando ele e ele começa a gritar de volta pro monstro enquanto o monstro grita para ele. É meio que uma catarse literal. Aquilo foi uma catarse literal. E tô colocando para fora todas as minhas frustrações. E aí ele parte embora na reta lá do lugar onde eles tinham que ir inicialmente no filme. Chegamos agora na parte em que eu vou dar uma pontuação, eu quero começar a fazer isso agora no canal. E a pontuação desse filme, gente, eu ia dar 4.5, mas não tem como eu dar 4.5. Esse filme precisa ser uma nota 5 estrelas. Não tem como ser menos. E é sempre bom a gente encontrar um filme de terror em que os atores atuam bem, a história é interessante e o monstro é bem construído. Então essa é a minha opinião, eu quero saber de verdade o que vocês acharam desse filme, se você já assistiu. Se você ainda não assistiu, vai lançar aqui no Brasil no dia 17 de maio, então fica preparado, vai assistir o trailer. E também se você já estiver sabendo da história, o que você tem esperado disso? Me fala tudo isso aqui nos comentários. Mas é isso, gente, vocês sabem o que vocês têm que fazer aqui embaixo e eu vejo vocês no próximo episódio.